Saudações jurídicas, pessoal! Estamos aqui no 14º episódio do nosso programa Ação Jurídica e hoje falaremos sobre desafios da advocacia e da educação jurídica e formação profissional na atualidade. Eu sou o Francisco Egito, anfitrião aqui do nosso programa, e hoje a nossa mesa tá pesada pra caramba, só tem nome aqui nome de muito peso, né? Começo aqui com Cláudio Viana, advogado militante há 27 anos, ex-diretor tesoureiro da OAB Niterói, ex-presidente da OAB Niterói. Por sinal, diga-se de passagem aqui, um dos melhores que essa casa já viu, tá? Um grande líder, democrático, inteligente, elegante, a quem eu tive a honra de fazer parte da primeira comissão de direito imobiliário, ele que me entregou lá o convite, né? Me recebeu com muito carinho, muita acolhida. E membro fundador da AFAC, Associação Fluminense de Advogados Civilistas e Criminalistas. Do outro lado, meu querido ex-vizinho, professor com uma titulação, uma qualificação que até hoje eu não vi. Eu fui horizontal, né? Ele foi vertical, se aprofundando cada vez mais. Também seria um excelente presidente de OAB, que é democrático, é partidário do diálogo, é uma pessoa amiga, né? Ele que é advogado desde 1991, pós-doutor em Direito, doutor e mestre em Política Social, doutor e mestre em Educação, atuação profissional na área do direito educacional. Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Univassouras em Maricá, professor e pesquisador. De outro lado, minha querida amiga também, liderança, acolhedora, também foi presidente da Anacrim aqui da Metropolitana, Andréa Perazzoli, ela que é advogada criminalista, fundadora da Perazzoli Advogados Associados e secretária-geral da Anacrim Nacional. E ela também que é uma das grandes apoiadoras, né? E também fundadoras desse querido podcast aqui para a advocacia. Meus amigos, primeira rodada aqui então de apresentações, né? Queria que cada um falasse um pouquinho de si e também falar desse tema, desafios da advocacia da formação profissional na atualidade. Começo aqui com meu amigo Cláudio Viana. Quais são os desafios da advocacia? Uma visão panorâmica, o que a gente poderá encontrar aqui nesse episódio de hoje? Querido Francisco, agradecendo pelo convite, meu querido e eterno professor Carlos Alberto Lima de Almeida, a quem eu tenho um apreço e um carinho muito grande, querida Andréa Perazzoli, essa colega de grandes lutas, de grandes momentos. É uma satisfação estar aqui nessa mesa, principalmente para discutir um tema de grande relevância: desafios da advocacia. Os desafios da advocacia estão ligados diretamente com o que se faz de educação dentro do mundo do direito. Não vamos chegar a lugar nenhum na advocacia se não tivermos um equilíbrio de ensino, um equilíbrio educacional, um equilíbrio que coloque profissionais efetivamente habilitados para a militância, porque sem conhecimento, sem estudo e sem conhecimento técnico, não vamos falar jamais em avanço da advocacia. Esse é o início da minha fala e, mais uma vez, agradeço a todos pelo carinho e pela recepção. Muito bem, amigos. Com a firmeza de sempre, com objetividade, ele conseguiu sintetizar tudo que nós vamos falar aqui hoje. Obrigado, Cláudio. Deixa eu passar para minha querida amiga, então, Andréa Perazzoli. Fala um pouquinho para a gente. Desafios da advocacia, da formação profissional na atualidade. Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com pessoas tão queridas, com amigos tão queridos. Estar presente com o Carlos Alberto é sempre muito gratificante, é sempre um grande aprendizado. Cláudio Viana, eu não tenho palavras, que as palavras por si só falam por ele, né? Ele é um grande amigo, um grande líder, meu eterno presidente, e foi uma grande representatividade na nossa ordem, enfim. Francisco, eu só tenho a agradecer essa nossa parceria, é só motivo de alegria. E conte sempre com a minha parceria e com a minha fidelidade. Estou sempre aqui. O que acontece? É muito difícil, de fato, falar em desafio na advocacia sem não deixar, não tem deixar de falar sobre o estudo, sobre o conhecimento, enfim. A preliminar de Cláudio, para mim, é o início de tudo. Nós temos que nos atualizar e cada vez mais a advocacia ela vai diminuindo a sua potência, se não encontrarmos conhecimento, não encontrarmos estudo e pode vir tecnologia, mas se não houver estudo não adianta que a advocacia não caminha, né? Então acho que tem muita coisa boa para a gente falar, o desafio da advocacia e a atualidade do estudo jurídico
e a potência do estudo, se de fato está atingindo o que a gente quer, eu acho que é um tema bom para a gente discutir. Tem muita coisa para falar hoje, né? Muito importante também o compartilhamento de conhecimento dentro de associações, dentro de É. evento, palestra, construção coletiva é de grande valia, como nós presenciamos aqui alguns episódios, né, do nosso programa, que é uma troca muito rica para todos nós. E aqui com o meu querido ex-vizinho, né, e professor com grande titulação e um grande pesquisador, um grande educador, né, um amigo do conhecimento, Carlos Alberto Lima de Almeida. Fala para a gente uma visão, desafios da advocacia, desafio da atuação prática, da nossa profissão, da nossa formação também profissional, uma visão panorâmica do que nós teremos aqui hoje. Francisco, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui no podcast. Eu vou confidenciar a vocês, primeiro, que é a primeira vez que eu gravo um podcast, né? E isso sempre me coloca naquela posição, as pessoas não acreditam quando eu falo, mas eu sou uma pessoa essencialmente tímida, né? Eu vi o cerimonial dele, foi uma timidez só. Mas olha, elas Imitou até confundem. imitou o Roberto Silvio Santos, Mas né? as pessoas confundem essa coisa da figura que lida com o público, da Aham. pessoa na sua essência. Eu, como ser humano, eu sou uma pessoa essencialmente tímida. E vencer a timidez é um processo. Eu acho que é o primeiro, grande desafio que a gente tem quando se propõe a atuar na área do direito, né? É. Então, assim, queria iniciar agradecendo, falar um pouco desse meu nervosismo, né? Da minha alegria de estar aqui com o Cláudio e com a Andréia, dois amigos queridos, né? Longe de mim, aqui está na posição de quem vai ensinar alguma coisa. Como eu disse no outro dia, Francisco, eu para você, eu estou numa fase da vida muito curiosa, que é aquela fase da reflexão. Eu estou chegando em janeiro aos 60 anos, e hoje eu olho para essa trajetória que começou na área do direito no ano de 1986. Eu fiz o meu curso de 86 a 90, né? Então, eu olho para essa trajetória, eu venho de uma época que a gente usava máquina de escrever manual, né? Depois nós pegamos a máquina de escrever elétrica. Hoje de manhã eu estava fazendo a revisão de um artigo jurídico que foi submetido ao Encontro Nacional de Antropologia do Direito, que vai acontecer agora no mês de agosto na USP, e é um artigo que eu estou escrevendo com outros professores e uma discente lá da Univassouras, né? Faço aqui também, aproveito para fazer um agradecimento à coordenação do curso de Direito da Univassouras, né? O professor Marcelo Garcia Santana, né? Pela liberação para estar aqui hoje, né? Na gravação. E esse artigo que eu estou escrevendo lá com o Marcelo, com o professor Heraldo Brandão e com a nossa discente, a Darlene, ele envolve o que para mim hoje é o principal desafio que nós temos no contexto de formação, que envolve a questão do letramento digital e de como nós fazemos o nosso aluno hoje entender essa mediação das tecnologias da informação, né? Então, para quem sai de um momento de formação em que a gente era preparado exclusivamente para o contencioso, com tudo mecânico, com um mundo analógico, né? Distribuição dos processos, a gente chegava ali no Fórum Antigo em Niterói, né? Já que estamos num podcast da advocacia niteroense, onde hoje é o Museu da Justiça, funcionava o nosso fórum. A gente ia ali na parte de trás e a distribuição, o projeto era mecânico. Era até as Era 5h59, lembra? isso, Tinha que e aí correr. depois você tinha ali o sorteio manual, aquela coisa do Onde direciona vai para cair? aqui, aonde vai cair, né? E hoje a gente vive um mundo que está chegando muito próximo ao 100% digital, né? Nós somos cada vez mais compelidos a fazer o trabalho do serventuário, né? Nós fazemos esse trabalho no dia a dia, na distribuição hoje, e a tendência é que a gente cada vez mais tenha que se apropriar de habilidades e competências que outrora a gente nem imaginava que ia ter que enfrentar. Então, nós que temos essa formação mais antiga, primeiro eu penso, Cláudio e André, que nós somos assim vencedores, porque o Egito é mais novo aqui, naquela história toda, mas eu vou dizer, nós já somos vencedores de
estarmos ainda inseridos no mercado de trabalho, sobrevivendo a essas mudanças tecnológicas. Considerando que vários dos nossos Né? colegas já foram alijados do mercado do Alijados, trabalho. claro. Exatamente. Então, acho que esse é o grande desafio, um ponto que tem que ser preocupação permanente da Ordem dos Advogados do Brasil, das associações, de que maneira nós podemos auxiliar as novas gerações a entender esse processo de mudança. E quando eu falo de entender esse processo de mudança, eu não estou me referindo à informação, a meramente o que o aluno, que o novo profissional, o jovem advogado tem acesso a essa informação. Porque, na realidade, eu também não acredito que a questão passe por uma disponibilização mera da informação. Ele precisa vivenciar isso. Ter a prática. Ele tem que ter a prática. Então, por exemplo, na realidade que eu vivencio nessa condição de coordenar um núcleo de práticas jurídicas, um dos nossos pontos de reflexão envolve exatamente de que maneira esse aluno que chega lá muitas vezes sem saber converter um arquivo do Word para o PDF, como que a gente ajuda a recolocá-lo? Porque muitas pessoas têm a dimensão, porque exclusão digital é meramente você não ter acesso a uma internet, a não ter um equipamento, um smartphone, um computador. Não, você pode ter isso tudo e não saber fazer ainda o uso adequado. Então é um E processo. não basta converter em PDF, Né? tem que ver o peso do PDF. Ou seja, nada é tão simples que não possa piorar quando a gente fala em Exatamente. tecnologia, quando a gente fala em futuro, que são circunstâncias inevitáveis, né? É um caminho sem volta. E esse é o motivo que é preciso trazer para a base esses ensinamentos. Informação só não é suficiente. É necessário dar base. Sem base, não adianta informar, porque aquela informação se perde. É isso aí. Muito bom, pessoal. Primeira rodada aqui de apresentações e visões muito rica, né? Deixa então, só antes de passar e continuar o nosso programa, deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores que viabilizam, né, que esse programa possa acontecer. Juliana Leiloeira, a Pública, 10 anos de experiência na leiloaria, JA Leilões, né? Realiza leilões nos processos judiciais e principalmente na cobrança de cotas condominiais, parceira dos advogados. Rafael Thiago, ele é advogado também, mas trabalha com assistência em saúde, plano de saúde, tem aqui benefício para advogados e membros do judiciário, @RT Negócios, rt.negócios, 21 97347 5232. Leve Contabilidade, o contador condominial também é parceiro dos advogados, abra sua PJ com o Jucimar Conceição. Simone Viana Advocacia, especialista em direito condominial, família e sucessões, atendimento personalizado para transformar seus desafios jurídicos em tranquilidade. Andréa Perazzoli, 20 anos de história, o escritório de advocacia Andréa Perazzoli é referência nas ciências criminais, especializado em penal econômico, né, e tribunal do júri. É um escritório que se destaca pelo compromisso em superar as expectativas do cliente, unindo técnica, expertise, trabalho objetivo e muito acolhimento, muita amizade e parceria também, né? Um verdadeiro exemplo de excelência na advocacia. Quer conhecer o escritório? www.andreaperazzoliadvogados.adv.br e descubra como experiência e dedicação podem ajudar na sua defesa. CBEPJUR pós-graduação na área jurídica, especializa-se em direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário ou condominial. E Francisco Egito Advogados Associados, especializados em direito imobiliário e condominial. Bom, feito esse agradecimento inicial aos nossos patrocinadores aqui do nosso programa, vamos passar aqui alguns desafios da formação, que passa sim pela educação jurídica, mas da atuação prática também, né? Esse bacharel em direito, esse egresso, né, que está ali para pegar a OAB, né, e começar a trabalhar, quais são os desafios dele, né, desde a formação até a sua efetiva atuação profissional? Essa é uma pergunta bem vasta, né, bem rica. Cláudio, o que você vê nesse ponto? Desde o currículo, ou estágio, ou como é que ele deve ingressar no mercado, ou se os conhecimentos que ele aure na faculdade são suficientes para ele atuar, ou um arcabouço teórico muito grande, falta prática. Qual é a sua visão a respeito desse tema? Esse tópico ele é de grande importância. Por quê? O jovem advogado, ao receber a carteira, é uma opinião particular.
Primeiro, nós temos que ter a consciência que, em situação normal, ele, infelizmente, não foi bem formado. Há uma necessidade muito grande das nossas faculdades e das nossas universidades terem, à frente do curso de Direito, profissionais que não só entendam e se dediquem à ciência jurídica, mas que também entendam o que era a advocacia. Não podemos permitir que uma universidade, que uma faculdade queira, durante aqueles 5 anos, formar tão somente um bacharel. E há uma distinção muito grande de um bacharel para um advogado. Então, há muito tempo eu falo isso e fico feliz quando vejo que numa universidade nós temos profissionais do quilate de Carlos Alberto. Por quê? É a certeza que nós temos que nós vamos formar bacharéis mais aptos para a advocacia. O que nós assistimos há anos-luz atrás aí é a formação de bacharéis e pessoas não aptas para a advocacia. E eu não estou inovando, não. Tanto é assim que muito se falou e muito se fala dos cursos preparatórios para o exame da OAB, a famosa prova da OAB. Se os alunos de universidades e faculdades fossem formados para receber o seu bacharelado, mas também aptos para a advocacia, eu garanto a você que os cursos preparatórios para exame de ordem não seriam tão necessários, porque eles são necessários, mas não seriam tão necessários como hoje o são. Eu arrisco a dizer que fazem em 3 ou 6 meses quase que uma faculdade, o que não fizeram em 5 anos. Então, é uma questão interessante. A gente chama a atenção das universidades, das faculdades, para que tenham à frente do seu curso de Direito professores que tenham pleno conhecimento da ciência jurídica, mas que também tenham conhecimento da advocacia. Para ali você formar um bacharel apto para a advocacia. Muito bom. Contundente, né? Mas tocou na ferida de. Acho que do processo de formação em geral, né? Eu acho até desafiador também, ainda diria que a nossa formação em ciências jurídicas e sociais, e sem entender a parte social, a gente não consegue saber o lugar do direito, né? Enfim, é uma discussão muito profunda. O pensamento do desafio só como bacharel, ele se estende ainda assim quando já se forma como advogado, quando ele pega a sua carteira. Porque ele passa também a ter um segundo desafio. Sim, ingressar no mercado, se estabelecer O e que qual área fazer que vai agora? atuar. Eu escutei uma frase uma vez que eu achei interessante, que é o seguinte: estou com a minha carteira da ordem, né? Agora eu sou advogado. Tá, o que eu faço? E agora? E agora? Isso não é um cartão de crédito, né? Isso é uma carteira da ordem. E aí eu faço o quê? Porque esse eu faço o quê? Esse é o grande desafio. Não só o bacharel, né? Como o Cláudio botou aqui, o despreparo, né? A ausência de preparo, mas também o que fazer como advogado. É o início de uma grande trajetória. Eu me formei em 94, fazendo 31 anos de formada, é muito tempo. Quando eu chego aqui, eu fico fazendo uma retrospectiva e falo, nossa, quanta coisa a gente viveu. Quanta caminhada, né? Quanta coisa a gente viveu. Você estava falando, eu lembrei do livro Tombo. Lembra do livro Tombo? Que se abria, onde Ainda se peguei essa época. Desse tamanho. enorme, era assim nos cartórios. Eu vivi isso, Francisco. Então você chega hoje aqui na era da inteligência artificial, você fala, caramba, a gente é um vencedor, né? Consegui Isso chegar aí. aqui, ainda assim tá ligada nas coisas, já quero fazer um curso da inteligência artificial, a gente conversou sobre isso. Então, quanto desafio ainda se tem para gente que está há tanto tempo já, né? Imagina para quem está iniciando. Então, eu acho que é um tema bem é delicado de se discutir, mas ao mesmo tempo qual é a solução para isso? Quanto mais conhecimento se dá, menos desafio se tem, né? Eu acho que é isso. Ou o mercado está tão escasso, está tão, né, tá tão vazio, está tão pequeno, é difícil de entrar. Enfim, como que se faz para você conseguir manter-se no mercado com tantas dificuldades e, ao mesmo tempo, entrar no mercado, como está começando a chegar agora?
E até se atualizar também, né? É, Acho que são É. dois pontos importantes: a formação jurídica, a qualidade do ensino, e o profissional que entra no mercado que precisa do conhecimento que ele auriu, que é um arcabouço teórico robusto, e também encontrar áreas de atualização, como montar um escritório, como manter um escritório, como fazer parcerias, como se posicionar. Acho que assim, parte realmente da base teórica e da atuação prática. Muito complexo. Professor, vamos falar com um especialista em educação, pedagogo também, colega de pedagogia, amante aí de Anísio Teixeira, Paulo Freire e outros educadores tão relevantes. É, a gente fala do processo de ensino-aprendizagem, e aí para o direito já é um desafio, porque nós temos áreas cada vez mais especializadas. Veja, eu não estudei imobiliário na faculdade, tive uma disciplina condominial, talvez dentro de uma aula alguém falou de uma cláusula de uma convenção, e é um mundo que se desdobra hoje na minha atuação, né? Então, tem um desafio dentro da formação em direito, parte pedagógica, né? Será que dá para incluir tudo que a sociedade precisa, ou a gente deixa isso para especializações, ou o ensino não é adequado, enfim. E também na atuação prática, tá? Me formei agora, o que é que eu faço, né? O que é que você pode olhar aí, ou explorar a parte da educação e da formação, ou explorar a parte da atuação? Fique à vontade para dar o direcionamento que achar melhor. Então vamos lá. Eu acho que todas as contribuições que vocês trouxeram aqui à mesa, na minha percepção, elas convergem, elas se complementam no sentido de reflexões importantes que nós temos que parar e pensar dentro de uma dimensão da linha do tempo, né? Quando eu falo desse processo formativo, que era lá do período de 86 a 90, né, e eu e André estamos aqui regulando no tempo de formado, né, eu colo grau em janeiro de 91, né, é, naquele momento, pelo menos meu de formação, e creio que da André também, né, acho que com o Cláudio não deve ter sido muito distante dessa realidade, os nossos professores eles não eram da academia, Uhum. eles eram professores de vida prática profissional. Eram os advogados, os juízes, desembargadores, nós tínhamos um ou outro com esse perfil mais acadêmico. Então, nós vamos sair desse momento, que nós estamos falando de mais de 30 anos, para um outro momento, que é o momento em que a exigência da titulação de mestres e doutores ela começa a se fazer presente. Inicialmente ainda quando tínhamos o extinto Conselho Federal de Educação e depois já no Conselho Nacional de Educação, vamos ter aí a criação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que ali nos anos 2000 ele vai começar a apresentar os primeiros resultados. Eu me recordo que em 2007 quando eu deixo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, que eu advoguei muitos anos, né? Eu vou realizar o meu grande sonho à época, que era coordenar um curso de Direito, então eu sou contratado de uma instituição de ensino da Zona Oeste do Rio, o Centro Universitário Moacir Sereder Bastos, para coordenar o curso, com o objetivo de reorganizar o curso. Egito, eu sou contratado um mês e meio depois, sai o resultado da primeira avaliação dos sinais. E o curso era um dos piores do país e um dos piores do estado do Rio. E aí, eu, naquele momento, sou demandado a fazer um diagnóstico da situação da instituição de ensino e o caminho de correção. Eu hoje olho para essa história e tenho a alegria de poder dizer: olha, eu fui o responsável pelo primeiro termo de saneamento aprovado pelo MEC no estado do Rio. E as pessoas perguntavam: mas o que você fez demais? Eu falei assim: falei a verdade. E quando a gente fala falei a verdade, parece que é algo assim de muito grandioso, mas isso deveria ser o caminho adotado por todo É mundo. Você verdade, está né? diante de uma situação concreta, você tem que fazer uma avaliação. Onde é que você está errando? Onde você está É, acertando? é. E quando eu levo esse apontamento de erros e acertos ao reitor da instituição na época, ele falou assim: você vai dizer os nossos erros também? Eu falei assim: vou, porque é isso que vai dar credibilidade onde nós estamos apontando os acertos. É E um compliance da fizemos, época, né? e é um compliance da época. Aí a gente faz, Exatamente. então, uma projeção do que seria o trabalho nos 2 anos subsequentes, e o MEC vai e aprova o que foi o primeiro termo de saneamento. Então, pensar nisso também me faz entender
que aquele momento em que a gente tinha a nossa formação exclusiva por profissionais, ele vem depois com um movimento muito forte dessa presença do acadêmico, e aí o Cláudio traz um dado que é muito importante. A gente não pode também ter só o acadêmico. Porque se esse acadêmico, ele na realidade, com todo respeito aos meus colegas de magistério que fizeram e fazem um investimento exclusivamente na vida acadêmica. Mas quando a gente pensa no exercício da profissão, faz toda a diferença você ter professores que de fato saibam o que é esse exercício profissional. O que a gente chamava antigamente de ralar umbigo no balcão do cartório, que hoje para os alunos está cada vez mais difícil, porque nem Quase não cartório, vai no ele já fórum. não vai ter mais como é o fórum. verdade. Né? Agora, no final do semestre, nós tivemos uma situação, um aluno estava numa situação de não ter conseguido fechar a carga horária mínima obrigatória, e chegou para mim, na condição de coordenador, eu fui revisar o caso dele, e aí falei assim, querido, eu vou fazer um negócio contigo, eu vou te dar uma diligência para você cumprir lá na vara civil de Maricá. Enfim, foi ele lá e conseguiu fazer com que uma petição, vejam, uma petição que estava para ser juntada desde fevereiro, fosse juntada e no mesmo dia saiu a antecipação de tutela do nosso assistido. Mas por quê? Porque, de alguma maneira, naquele momento, você teve alguém para ir lá despachar, para ir conversar com o serventuário. E aí entender essa dinâmica é entender que a gente precisa estimular que o aluno tenha essa vivência, porque ele só vai, de fato, dar conta vamos lá, de resolver os perrengues, aquilo que a gente sabe, o pulo do gato, na medida em que ele vivencia. Não tem teoria que vá substituir isso. E quem não vivencia isso na prática, não vai. Você vai daquela brincadeira que a gente escutava antigamente, os autos... estão conclusos, vai lá falar com o seu cluso e vê se resolve com ele. Pô, mas você não vai fazer isso, né? É verdade. Tem um ponto interessante na aprendizagem, que você tem a aprendizagem formal, que é aquela que existe dentro de uma instituição de educação, uma instituição de ensino, tem o educador que mede, avalia, né, dentro de um processo de ensino-aprendizagem estruturado, intencionalmente construído. E a aprendizagem informal, que se dá, né, em organizações não escolares, se dá pela vivência, pela prática, e ambas não são excludentes, elas caminham realmente juntas, né, são muito importantes. Para todos aqui, né, que são realmente advogados atuantes nas suas respectivas áreas, né, como ingressar no mercado da advocacia? Que dica que se daria para os jovens advogados? E hoje, até no ambiente político, né, a jovem advocacia virou a menina dos olhos. Todo mundo quer ganhar uma eleição, está dando para a jovem advocacia. Talvez só por um interesse político, não com o olhar que deveria ter, porque a jovem advocacia ela tem força, ela está dispersa, ela precisa de um direcionamento, de uma liderança, né? E ela, né, tem força também de voto, enfim. E tem as dificuldades que devem ser agasalhadas. Como esse jovem entra no mercado, como ele consegue se posicionar, como ele se direciona. Cláudio, o que você poderia dar de orientação para o jovem advogado? Formou, pegou a carteira da OAB, como que ele ingressa no mercado, como que ele se posiciona, como que ele atua? Egito, eu sou um apaixonado pelo jovem advogado. Talvez porque eu me lembro de quando eu comecei a advogar, ainda um frangote já encarando as audiências, etc, etc. Eu sou apaixonado pelo jovem advogado. E temo muito por esse jovem advogado nos dias atuais. Eu insisto que a formação está nos bancos acadêmicos. Há de se fazer uma formação para que a gente entregue ao mercado de trabalho um bacharel, um advogado que tenha efetivamente obtido uma formação. O que é uma formação? Formação não é um papel, não é um diploma. Eu costumo falar, e já dei algumas palestras e citei esse exemplo. O jovem, primeiro, vai agonizar para escolher a profissão que ele quer. Mas aí ele escolhe o direito, porque já que eu não sei o que eu vou fazer direito. De repente eu faço um concurso, aí o jovem faz aquela escolha. As opções são muitas. São muitas. Depois ele entra na faculdade, na universidade. Primeiro período,
segundo período, talvez Carlos Alberto vá confirmar, você vai ver aquele jovem indo de bermuda, chinelo, camisa. Ainda lá Qual no é? segundo grau, Tá, né? primeiro período, segundo período, terceiro período. No quarto período, aquele de bermuda já botou uma calça jeans, porque ele tá aprendendo, ele tá ouvindo e já botou uma blusa polo. Aí quando chega no quinto, no sexto período, ele já trocou aquela calça jeans por uma calça social, já botou uma camisa social curtinha, mas já bem engomadinha. E aí, ao chegar no último período, você já vê ele com um blazer, talvez com um terno, porque vai tentar uma entrevista. Mas isso só é possível. Primeiro que não acontece isso com todos. Eu tô rindo que Infelizmente. tô lembrando da minha trajetória. Eu usava Infelizmente, terno não sem estar acontece com trabalhando, só para todos. poder ir para a faculdade. Mas os bancos acadêmicos deveriam se dedicar mais a esta formação. É esta formação que eu estou falando. Não é a formação meramente de um papel que entrega um diploma. Eu estou falando da formação do verdadeiro profissional, que faz correr nas suas veias o que é a essência do direito. Porque aquele jovem que sai de uma faculdade efetivamente formado, ele está iniciando e o sucesso dele está logo ali. Porque esse está apto de encarar um desafio do início de uma advocacia. Agora é preciso dedicação nos bancos acadêmicos. Não basta aguardar ele se formar para depois só pretender ou só querer dar informação. Eu concordo, a informação não entra para quem não tem base. Por isso que eu insisto e falo com o Carlos Alberto, que é o nosso representante aqui, acadêmico, universitário, mestre, doutor, a quem eu tiro, já disse para você uma vez, a quem eu tiro o chapéu e tenho até vergonha de conversar com você diante da sua sabedoria e dos seus conhecimentos. Você é uma pessoa que deveria passar esta orientação. Eu sei que passa, mas eles deveriam te escutar mesmo, para que nas nossas faculdades, nas nossas universidades, enfim, nos bancos acadêmicos, a gente possa oferecer para aquele aluno uma verdadeira formação profissional. E a verdadeira formação profissional está muito além do que um simples papel e de um simples diploma registrado no MEC. Vamos entregar para o mercado de trabalho um profissional verdadeiramente formado. Desculpa se eu me estendi. Que é isso, de maneira alguma. E sempre efusivo, né, na defesa das suas opiniões, com muita energia, né, isso é importante. André Perazzoli, você que é meio mãezona, acolhe a advocacia e tal, como é que você tem visto esse jovem, né, advogado que está querendo entrar, se posicionar? E jovem a gente pode colocar até uns 5 anos, talvez, de formado, né? Eu considero também. Jovem até uns 5 anos. O que acontece? Eu acho que pela história de vida que eu tive, pela dificuldade que eu tive para conseguir o meu espaço, sempre sozinha, nunca tive ninguém por trás que pudesse me ajudar. E eu falei, bom, então temos que ir para a luta. E assim foi. Fui para os tribunais, fui para os fóruns, fui para as bancadas e fui eu adoro lembrar essas coisas, mas isso é bom e isso é ruim. É bom porque a gente mostra tempo, ao mesmo tempo é ruim porque a gente está envelhecendo, né? Mas eu tinha um fichário, lembra disso? Era um fichário que você escrevia. Eu fazia isso. Então eu via a dificuldade. Niterói, Rio, São Gonçalo. Era. E eu ia lá com o meu fichário e fazia aquele fichário ali. Era a riqueza do meu conhecimento que eu estava na prática. Aí que entra. A minha prática, ela andava de mãos dadas com o meu conhecimento. Né? Eu estudava na faculdade, na UF, e ali fiz a minha formação por ali. Então eu sabia que só aquilo não era suficiente para mim. Eu precisava praticar. Então, Quando você saiu com a impressão de estar preparada ou com a formação incompleta? não, eu saí com a impressão de que eu precisava ainda muito. Sim. Muito. Então, por essa minha trajetória, e o que eu pensei? Assim que eu tiver meu escritório, eu nunca vou fechar oportunidade para ninguém. Porque eu tive algumas oportunidades que minhas portas meio que fechavam, as pessoas não me ajudavam, eu falava, eu não tenho tanto para aquilo ali. Então, eu tenho esse olhar de abraçar. Daí vem toda a formação, o escritório, as associações, de querer ajudar. Eu vejo tanta carência, Cláudia, mas é tanta carência de gente falar para mim, eu queria tanto projetar o que eu conheço e eu não tenho uma oportunidade. Não tem um espaço, né? Eu um não tenho local espaço. para dar visibilidade a esse trabalho, assim para fiz. construir coletivamente. Então eu tenho essa ideia. E o que mais me orgulhava é que os estagiários saíam de lá
formados advogados, e ele falava assim, doutora, você não se incomoda, eu vou abrir meu escritório. Não, são meus parceiros hoje. Então, a ideia da parceria deveria ser, no geral, para todos nós advogados. Vamos criar parceria, porque é uma mão de obra para o escritório, vamos dizer assim, prático, né? Porque está praticando, mas, ao mesmo tempo, eu já vejo além. Vão ser meus colegas parceiros. Eu tenho colegas parceiros, eu até boto isso na hora de falar sobre a empresa, eu escrevo isso. Eu tenho muito orgulho de ter formado grandes profissionais. E, de fato, sim, com a minha prática, de ter dado a oportunidade deles praticarem. Então, eu acho que esse conjunto da teoria, do conhecimento, do estudo, junto com a prática, deveria ser, para mim, andar de mãos dadas. Então, eu oportunizo isso através da minha formação, e através do meu escritório, do escritório que eu construí, enfim. O que você acha que o advogado que se formou agora ele enfrenta para estar no mercado? Quais são os principais desafios dele A aí? maior dificuldade para mim que eu vejo os advogados quando estão. Eu recebo muitos currículos, mas é muito, muito. São assim, 3, 4, 5 currículos pelo meu e-mail. Porque a gente bota o escritório, então eu vejo a quantidade de currículo e eu estou sempre. Marco a reunião, eu falo, vem aqui, vem fazer uma entrevista comigo, porque eu não fecho porta para ninguém. Você sabe disso? Né? Cláudio conhece, sabe como eu sou. Carlos Alberto também. Eu acho que é importante, eu acho que a maior dificuldade é a prática. É conhecer a advocacia, conhecer a prática jurídica, né? Conhecer como que eu faço, como o Carlos Alberto falou, é simples, é só ir no balcão e saber argumentar e ter o poder do argumento, que está sendo retirado isso dos novos jovens advogados profissionais que estão começando, porque está tudo tão pronto, né? O poder de argumentar, eu acho que está um pouco se perdendo, porque o argumento é esse aí, ó, é ir para o balcão e discutir. Olha só, fiz uma petição em fevereiro, né? Estou até agora esperando abrir conclusão. E a hora que abrir conclusão, vou ficar aqui aguardando, porque eu quero falar com o juiz. É só isso. Esse poder de argumentar, ele se limitou muito à tecnologia. Está tudo tão prático, não é? E essa tecnologia que, ao mesmo tempo, ela é maravilhosa, ela é perigosa. Primeira coisa que você vai resolver com o seu cliente quando ele pede para você assumir a causa, obviamente após a fase contratual. Bom, eu tenho que ter a habilitação dele. Tá certo? Então eu preciso ter o instrumento de mandato. Procuração. Pede para o jovem advogado redigir uma petição. Se não for o São Google, ele não vai redigir uma procuração. Exatamente. Ele não vai redigir uma procuração. E alguém precisa avisar ele que ele não precisa inventar moda, não. Ele pode fazer uma procuração com palavras normais, desde que demonstrados os poderes e cumprido o Código de Processo. E conhecendo eles, né? Ele não precisa entrar no Google e baixar uma procuração de várias linhas, de várias laudas. Não é necessário. Agora, é preciso ele saber disso. Mas tudo bem. Ele conseguiu baixar uma procuração legal, bacana lá no Google, que ele não vai saber conferir se a procuração do Google está correta, então ele vai usar aquela mesmo. Então tá bom. Então faz a petição inicial, então. Faz a petição inicial de despejo, ou de cobrança, ou de renovatória, ou de revisional. Faz a petição inicial. Não sabe. Talvez ele saiba os requisitos da petição inicial, que está no Código de Processo Civil. Mas talvez ele não saiba, desculpa, talvez ele não saiba desenvolver início, meio e fim. É isso que eu ia falar. Ele está acostumado a pegar as coisas prontas, né? A angústia desse profissional é terrível. É uma angústia que pode fazer ele desistir da profissão. E é isso que me revolta. É isso que deixa a gente angustiado. Por quê? Ele tem que iniciar aquela advocacia e ele tem que encontrar mecanismos, se houve falha por parte da universidade ou da faculdade, que não haja falha dos órgãos que recebem esse profissional e lhe jogam no mercado de trabalho. É mais ou menos isso. Eu adorei essa simplicidade com que você disse, início, meio e fim. Né? Elaborar. A técnica principal da redação. A simplicidade do início, meio e fim é a simplicidade de quem domina a estrutura de uma redação. Exatamente. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é o que a gente faz na petição inicial, isso é o que faz na contestação, é o que um promotor de justiça vai fazer na sua manifestação, é o que o juiz faz na sua sentença. A gente esquece o básico, que é o simples. Porque se você entender o quanto isso é simples, você reproduz, sabendo usar a técnica,
você vai escrever bem em qualquer contexto. Você vai produzir uma monografia, você vai produzir uma dissertação, você vai produzir uma tese, Aprender a estruturar o pensamento. estruturar o pensamento. E aí, tem uma fala do Pablo Neruda que eu acho maravilhosa: escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca as ideias. O problema é você São as organizar as ideias. ideias. É. Então, eu faço como exercício de escrita muitas vezes, eu tenho uma maneira de escrever, de tentar conversar com o leitor. Mas isso eu tenho que agradecer, entre as muitas pessoas que ajudaram esse meu processo formativo, prático, profissional. Eu tenho que agradecer um advogado aqui de Niterói, manda aqui um abraço para ele, o doutor José Antônio Gonçalves da Fonte. Foi o advogado com quem eu trabalhei logo recém-formado. E ele um dia virou para mim e falou: Carlos Alberto, a nossa profissão, a nossa atividade, com uma folha de papel e uma ideia, a gente consegue defender o interesse do nosso cliente. Tudo Exatamente. depende de como você coloca no papel. E ele falou com essa simplicidade, falou assim: nós advogados, nós somos contadores da história do cliente. Olha como isso é de uma simplicidade e ao mesmo tempo é muito profundo, porque a gente depende de quê? Daquilo que a gente está hoje escutando falar nos cursos. Ah, porque tem que ter escuta ativa. Sempre teve. Sempre teve. Ou a gente desenvolvia a escuta, a habilidade de entender qual era o problema que o cliente estava ali colocando. Eu nunca fui um bom estudante, eu devo confessar isso para vocês. Vocês ficam falando agora de titulação. Eu sempre fui um camarada extremamente mediano, e as minhas notas sempre disseram isso. Eu perdi 2 anos na escola, eu gosto de contar isso. Eu perdi a 8ª série, né, no antigo primeiro grau, e depois vou perder o primeiro ano no antigo segundo grau, Uhum. né? E eu olho para trás e vejo como isso também foi enriquecedor. Mas por que eu perdi esse ano, né? Entra ali um pouco da timidez, do início ali de participação na política estudantil. Eu começo a quebrar a timidez na militância da política estudantil. E aí é muito interessante, porque você começa a aprender a falar em público. Uhum. Você começa a aprender a olhar nos olhos das pessoas e entender como você, na realidade, muda a sua comunicação na medida que você olha para o seu interlocutor. Exatamente. E isso é aqui na gravação, isso é numa sala de aula, isso é numa eleição. Ou você passa credibilidade, ou você não passa. Ou a pessoa vai, de fato, entender, confiar, ou não vai. Eu tenho situações que eu já vivenciei muito curiosas. Muitas pessoas me acham antipático. Eu gosto muito quando me falam isso, no sentido de tentar entender o que elas querem dizer com isso. E hoje eu consigo compreender que parte disso tem a ver com a timidez. Como eu não sou uma pessoa entrona, às vezes eu vejo aquelas pessoas que têm aquela habilidade da política, que o pessoal diz que é o tal do anzol, né? Que chega, já abraça, já puxa, já fala. Eu não sei fazer isso. Essa habilidade, essa competência eu não tenho. E eu tenho que dar conta disso. Então, se a gente senta para bater um papo, a gente vai conversar, vai olho no olho. O que eu te disse no outro dia, quando a gente estava reservadamente? Egito, eu não estou aqui, não tenho a menor pretensão de ensinar nada nem a você, nem a ninguém. O que eu tento, quando eu transmito um pouco do que eu vivi, é apenas que você observe para não cometer os erros que eu cometi. Mas a relação é diferente, não é uma relação de convencimento porque você acha que vai ensinar o outro. É Não. porque, na realidade, a gente aprende pelo amor ou pela dor. E o aprendizado pela dor, ele deixa marcas. Então, se a gente pode ajudar os nossos colegas que estão no início da carreira, para que eles não passem as mesmas dificuldades que nós passamos, eu acho que isso É assim que eu penso. é fundamental. E é né? angustiante
você vê um colega no qual você tem carinho, um apreço, cometer um erro que ele poderia não ter Poderia não cometido? ter cometido. Como é angustiante nós cometermos um erro porque É. fechamos nossos ouvidos para ouvir alguém que pudesse isso. trocar uma experiência com E, você. Cláudio, É nessa simples hora, assim. e tocando ali no ponto recortado que o Gito perguntou, que conselho daria para essa garotada nova? Queridos, aproveitem as oportunidades que a vida oferece. Nem sempre a gente pode viver do sonho. Às vezes a gente tem que saber aproveitar as oportunidades que a vida está oferecendo. Eu hoje sou um advogado que atua na área educacional porque em 1993 uma pessoa me abriu uma porta e falou assim para mim, a quem sempre agradeço, meu querido amigo aqui de Niterói, professor Conte Bittencourt, que estava saindo da presidência do Cinep e falou assim, Carlos Alberto, não tem advogados atuando nessa área. Se você se dedicar, tem aqui um espaço. E já são 93, 32 anos, Já. anos de advocacia na área educacional. Uhum. Né? Talvez eu hoje seja um dos mais antigos, então eu vejo às vezes o pessoal aí no Instagram, né? É bacana, garotada com 10 anos ensinando como é que é a advocacia educacional. Eu falei assim, eu não soube ganhar dinheiro com isso, eu não soube monetizar, fazer, nem dancinha eu sei fazer, enfim. Mas a imitação do... Do Silvio. Mas olha, Não, Egito, você viu o cerimonial dele? Melhor cerimonial que eu já vi, de verdade. mas de verdade. o Egito, a primeira Ele coisa... daqueles Romão, cada um com estilo. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi fotografar o Foi. Silvio Santos que está ali, porque eu sou um fã do Silvio como comunicador que foi, um verdade. camarada que E tinha amigo, Não tem. Não tem A como. gente olha para o que ele fez na televisão brasileira, para além de ter sido empresário, enfim, vencedor em diferentes questões. Começou por baixo, né? Tem Como toda uma história. comunicador, ele tinha Tem estrada. tem estrada, né? E aqui em Niterói, né, nós tivemos também muitos advogados com quem eu tive a oportunidade de aprender. Eu lembro que nós tivemos... Então, eu vou cortar, já vou passar para a segunda pergunta e você já começa. O papel das lideranças e advogados mais antigos. Você continua essa conversa, depois eu quero que cada um diga o papel que os mais antigos poderiam ter, né? E que as lideranças devem ter, porque liderar é um fardo, na verdade, né? Enfim, aí a gente continua. Mas como é que foi o mentor, né? Eu nem vou falar das lideranças, porque eu acho que o Cláudio tem muito mais propriedade para falar das lideranças como presidente da ordem que Como um foi, líder, como um como líder que é, né? Mas eu vou Dos fazer advogados mais aqui antigos, mentores, né? A como troca de construção. algumas homenagens, né? Como eu fiz aqui a referência ao José Antônio Gonçalves da Fonte, vou fazer aqui uma referência a um querido amigo advogado, já falecido, Kleber Ferreira do Rosário, foi o quem me deu a primeira oportunidade para estagiar. Mas eu ia fazer uma referência agora, salvo engano, a um ex-presidente da Ordem também, se a minha memória aqui não está falhando, da sua área, o doutor José Danir Siqueira do Nascimento. Sim, Dani. Que Certa vez dá estava... nome ao nosso auditório. Ao nosso de Niterói. auditório, não é isso? Ele foi presidente, né? Doutor Danir, E o doutor excelente. Danir, em dada oportunidade, estava lá naquela tribuna que tantas vezes estivemos juntos lá na OAB Niterói, e o Danir estava tendo uma obra ali no centro, e ele, em dado momento, respira. A dificuldade da concentração, com esse barulho externo. E tempos depois, vou eu fazer uma sustentação oral, Tribunal de Justiça, e lá do lado de fora tá uma barulheira também, um batistaca. A gente sabe a dificuldade que é você fazer os desembargadores prestarem Em 15 atenção minutos. naquele tempo curtinho que você tem. No silêncio. Aí eu No silêncio, mas eu no barulho. parei e fiz referência ao barulho do batistaca. Lembrei do Danir. Muito bom. No que eu faço a referência ao batistaca, os que estavam lá meio que assim, na distância,
pararam e viraram para olhar para mim. Pegou a concentração. Consegui a Que bom. atenção deles pelo barulho do batistaca. Mas mais do que isso, eu consegui, e aqui presto a minha homenagem, por ter visto ali um grande orador, que Excelente. foi o José Dani. É. E na minha área especificamente, que é a advocacia educacional, também não posso deixar de fazer referência a um outro advogado chamado Adib Salomão, lá de São Paulo, que foi, sem sombra de dúvida, um professor, né, para todos nós que atuamos na área do direito educacional. Todos nós aprendemos muito com o doutor Adib, né, já faleceu há alguns anos, né, e os filhos dele, enfim, também seguiram aí a área do direito, da área educacional. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer homenagem a esses que chegaram antes de nós, né? E em relação às lideranças, temos aqui o Dr. Cláudio Viana, que vai poder falar muito da experiência dele. Como temos outras lideranças, a própria Andréia na CRIM, que estava há pouco tempo aqui à frente da associação, né? Eu tive a oportunidade de contribuir na ordem em diferentes momentos, e para mim a ordem é um local de aprendizado, mas é um local de doação, né? Eu recebo sempre perguntas de colegas advogados de como eles fazem para ingressar no mestrado e no doutorado, né? Eu sei que é um dos temas que Era até um estão aqui projeto que nós desenhamos, na né? nossa pauta, né? OAB acadêmica. É isso. Tem coisas que me parece que a ordem pode fazer para a advocacia, para os nossos colegas, visando a qualificação profissional, de uma maneira mais arrojada ainda do que tem feito hoje, né? Mas a gente vai contribuindo na medida dos espaços também que são concedidos. Eu hoje entendo a política de classe com um outro olhar, né? E é preciso a gente entender essa dinâmica. Eu bato sempre na tecla, você precisa fazer o bom combate por dentro também. Porque essa coisa da gente idealizar a mudança do mundo, mas não ter oportunidade de promover a mudança do mundo, cria uma dicotomia. Ou você está dentro ou está fora. É um discurso até da ciência política entre o idealismo, né, e o conservadorismo. O conservadorismo ele trabalha com o que tem como raiz histórica e vai transformando dentro do que é possível, ao invés de promover grandes rupturas ou realização de grandes sonhos por vezes inatingíveis. Cláudio Viana, papel das lideranças e dos advogados mais antigos, né, dentro da advocacia, qual a sua leitura, né? Você que sempre foi uma grande liderança, teve uma gestão inclusiva, uma gestão democrática e outras lideranças que você vê, qual o papel hoje, por exemplo, até na nossa região, né? Somos muito desunidos, né, também, né? Qual o papel de uma liderança para tentar congregar, né? Jesus dizia: quem não está comigo, quem está comigo ajunta, quem não está afasta, né? A congregação realmente é um desafio, né, de lidar com tantas diversidades. Qual o papel da liderança na advocacia, na nossa cidade, na nossa classe, na nossa região? Como é que você vê isso como liderança que foi e que ainda é? Primeiro, quando a gente fala de liderança, né, e nós temos que reconhecer que Niterói é um celeiro de grandes juristas e de grandes advogados. E ninguém chega a lugar nenhum se não tiver um grande líder que Sim. possa abrir a porta, que possa dar as oportunidades. Em Niterói nós tivemos muito, mas como o tópico veio como liderança local, algo semelhante, que eu não me considero liderança local, eu me considero um grande guerreiro, eu faço aqui o meu reconhecimento ao Dr. Fernando Guedes, que é um advogado mais que competente, mas, sobretudo, é um advogado humano e que sempre abriu as portas da Ordem dos Advogados do Brasil para vários advogados, para que vários membros da ordem pudessem exercer suas atividades e tudo. E foi graças a uma dessas oportunidades que eu cheguei a ser diretor tesoureiro em uma gestão do Fernando Guedes. E se me permite, Cláudio, assim, convergindo integralmente com a sua fala,
também aproveito para prestar as homenagens. Fiz parte do conselho do Dr. Fernando Guedes, e não dos presidentes com que eu trabalhei diretamente em gestão, não tenho como deixar de reconhecer que, sem sombra de dúvidas, foi o gabinete mais aberto. É verdade. O Fernando era de um carinho com todos nós, ele deixava todo mundo trabalhar. Então ele não tinha o que a gente muitas vezes vê, que é a insegurança de quem está na cadeira, achando Isso é um que grande vai problema. querer ser candidato, vai querer tomar meu lugar. Reduz os Gente do espaços, céu. encolhe os espaços, cerceia, Isso a controla, pequena pequena. instituição. E dentro dessas características do Fernando Guedes, na qual eu busquei aprender, foi o fato de que esteja você em qualquer cadeira, você deve ser sempre a mesma pessoa, desde o primeiro dia até a hora que Deus nos levar. Seja a mesma pessoa. Uhum. Não crie um molde da sua pessoa para cada circunstância, visando sempre o que lhe convém. Seja a mesma pessoa. Sempre a questão pessoal, né? Seja a mesma É pessoa mais fácil até de na sustentar e ser luta, coerente, né? seja a mesma pessoa na hora da luta, seja a mesma pessoa na hora da derrota, seja a mesma pessoa na hora da vitória, seja a mesma pessoa em uma segunda derrota Uhum. e seja a mesma pessoa no futuro que vem. Seja sempre a mesma pessoa. Porque isso é o equilíbrio do ser humano. Por quê? Esse equilíbrio é que vai formar o que chamam de líder. Eu não me considero líder de advocacia em Niterói. Eu não gosto nem muito dessa palavra, mas é uma questão particular minha, deve ser algum defeito meu. Eu prefiro ser visto como alguém que luta. Muitos vão dizer, mas você é muito acirrado quando fala, mas que... Sou sim. Se for para falar da advocacia, eu sou acirrado sim. Se for para defender aquilo que eu acredito, eu sou acirrado sim. Mas da mesma forma que eu sou acirrado, eu também sou doce para ouvir. Uhum. E ouvindo, a gente aprende, ouvindo a gente evolui, reconhecendo o erro, a gente evolui. Então, em Niterói, como eu disse, é um celeiro de grandes juristas, é um celeiro de grandes líderes e é um celeiro que ainda tem muito espaço para construir um futuro para dignificar a nossa advocacia, dignificar a nossa cidade e dignificar principalmente os advogados que aqui atuam. Uhum. Então eu acredito sim, eu continuo acreditando na nossa advocacia, eu continuo acreditando sim, apesar de tudo, na nossa Ordem dos Advogados do Brasil, eu continuo acreditando nas nossas universidades, eu continuo acreditando em momentos como esse, onde profissionais se reúnem para tratar sobre o assunto direito, se reúnem para tratar sobre o assunto da advocacia. Na minha concepção, o Egito, Carlos Alberto, Andréia, na minha concepção, são momentos como esse, são discussões ligadas à nossa atividade profissional, que auxilia o avanço, não só da advocacia, mas com o avanço de todos nós, profissionais, não só como profissionais, mas como seres humanos também. Que muitas das nossas conversas, nós evoluímos muito, não só como profissional, mas evoluímos sim como seres humanos. E é essa essência, é esta essência que eu acho que é preciso plantar na jovem advocacia. Eu acredito que muitos jovens estão nos escutando. Digo para você, jovem, acredite na advocacia, acredite na Ordem dos Advogados do Brasil, acredite nas associações de classe e acredite em momentos como esse. Como eu disse, momentos como esse é que vão auxiliar no avanço de toda essa nossa atividade, que nós estamos aqui já há bastante tempo. Carlos Alberto levantou uma coisa e é muito interessante. Nós escrevemos em máquina manual, depois fomos para máquina elétrica, mas ainda de barrinha. Depois fomos para a máquina elétrica de esfera, que já era o supra-sumo. Passamos fax.
Passamos verdade. fax. Talvez meu filho não saiba nem o que é um fax. É Mas verdade, passamos fax. verdade. Facsímile. E hoje estamos aqui trocando o WhatsApp. E o Isso. full time, tudo E- no mesmo momento. Estamos aqui, acho que a gente vai falar sobre isso, estamos aqui diante da inteligência artificial E dos dilemas éticos da IA. e Nós estamos dos vendo dilemas juízes, éticos da IA. advogados. É verdade. Teve, nessa do artigo hoje de manhã, eu ainda faço referência a uma colega advogada que reconheceu, foi multada e diz, não, mas a culpa foi do estagiário. Eu já vi petição. Gente, Por equívoco, o estagiário não juntou a guia. Né? Pobre do estagiário. Pobre. do Essa é estagiário. a função árdua do estagiário, é levar a A culpa culpa das de nossas... Tudo é culpa do estagiário. Faz parte. Você sabia que a resistência, naturalmente, é um movimento, né, de oposição ao movimento. Mas sem resistência também a gente não consegue andar. A força de atrito está ali para possibilitar, inclusive, o movimento, senão deslizaríamos numa superfície lisa. Né? Então faz parte da natureza da física e da humanidade. Mas veja, quando a máquina de escrever foi introduzida, os juízes não aceitavam petição datilografada porque não tinha como identificar que foi o advogado que manuscreveu. Veja, era um argumento muito razoável para a época, né? E não se sustentou mais. É bem interessante ver como é que são as coisas vão, né, respostas, né, para E as hoje, inovações com a da IA? época. Eu tô até pensando, porque eu jogo uns textos, às vezes, da minha dissertação, né? E aí eu pego um recorte, por exemplo, hoje foi A Casa e a Rua, do antropólogo da Mata, e o condomínio, e tinha lá 5 páginas. Eu falei assim, sintetize em até 32 linhas, porque eu tinha que mandar o artigo lá para a revista, tá até no grupo que a Andrea tá participando também. Ele sintetizou, não ficou bom, ajustei alguma coisa, mandei. Falei, rapaz, eu mandei informação para ele. Daqui a pouco vai parecer que a autoria é dele, mas não, o conhecimento verdade. é meu. Que dilema, né? Andréia, você que é uma liderança feminina, sempre acolhedora, sempre amiga, né? Coloca o coração, coloca recurso, coloca o que você tiver para organizar evento para os advogados. Qual o papel da liderança? A gente já viu aqui pessoas que marcaram, né, a nossa trajetória profissional. Eu citaria aqui na minha área do direito imobiliário Silvio Capanema de Souza, Sim. que realmente um orador fabuloso, o maior que eu já ouvi, né? Ele tinha um discurso comovente, uma argumentação assim muito rica, e no final da vida dele, ele faleceu para o Covid. Tinha um vídeo dele palestrando num evento e ele cita a canção do Tamoio, que eu até tenho anotado aqui e depois eu até posso colocar, que fala da luta, da importância da luta, né? Que os fortes não se abatem, enfim. E é muito interessante. Mas qual é o papel das lideranças ou dos advogados mais antigos? Tá? Como é que você vê isso para a advocacia? Não posso deixar de falar do Fernando Guedes, que é uma pessoa espetacular e é uma grande referência para mim. E é um advogado que, com tudo isso que foi falado e muito mais, ele tem uma trajetória de profissão, como profissional, como pessoa que marcou muito a minha vida, marca até hoje, é um grande amigo. Ele, a esposa, pessoas que caminham com a gente. A Rosa, né? A Rosa, espetacular. E história, eu vou falar desse líder, que não gosta de ser chamado de líder, mas é o Cláudio, que está aqui perto de mim, que nós recebemos ele no escritório uma certa vez, estávamos em política, foi quando eu conheci. E quando eu olhei para Cláudio, eu falei assim, gente, o Cláudio é exatamente a pessoa que eu espero que seja uma representatividade para mim, como advogada. E assim foi. Exatamente assim. O guerreiro... Eu não sei imitar o Silvio Santos, mas eu sei imitar 20% do Cláudio Viana. Minha amiga, venha conosco para uma advocacia unida e combativa, Mas o da qual Cláudio- nós precisamos. Isso é bullying, hein? Isso é bullying e dá processo. Dá processo, Agora, deixa eu te falar, quando nós recebemos ele no escritório, nós éramos mais ou menos umas 20 pessoas. Eu estava iniciando uma outra fase da minha vida profissional que eu contratava vários advogados. Lembra disso, Cláudio? Lembro. Era um escritório grande ali na São Sebastião. Olha quantos votos eu fui buscar lá. E aí foi falado assim, Andréia, receba o Cláudio. Não conhecia ali. Quando eu vi ele falando, a simplicidade dele e esse coração de agregar, de querer que todo mundo esteja perto dele, eu falei, esse é um grande líder. Por mais que ele não goste que seja chamado, mas o líder é isso. O líder é aquele que faz com que eu, Andréia, não tinha muita, apesar de gostar muito do Toninho como pessoa, mas eu não tinha referências políticas para a ordem. Acredito na ordem, porque eu caminho com ela, mas não tinha essa referência. Ele foi um.
Ele foi o que me trouxe essa referência. Ele sabe disso. E todas as caminhadas políticas eu estava sempre perto dele. Ele sabe disso. Quanto que eu admiro ele por essa forma dele agregar. Todos do escritório gostaram muito, seja estagiário, seja advogado, gostaram de ver ele falando, porque era isso. Então, o líder, para mim, é isso. E por isso, pela defesa que ele tem na classe, pela forma como ele luta pela classe, sempre foi, nunca foi diferente. Então, é uma grande liderança para mim, quero deixar isso registrado, porque... Vou lhe interromper só para falar um ponto positivo. Advogados mais antigos e lideranças, como influenciam, né? Eu quero que chegar estou lá. nessa trajetória aqui, Quero eu chegar lá. sentei com o Carlos Alberto e fiquei escutando por horas a fio. Ele falou assim, Gito, você não vai beber, acabou sua cerveja zero, você quer ir embora? Não, não. Eu tenho um prazer de ter mais meia hora contigo aqui, me traz uma água com gás. E do Cláudio também, eu sentei para conversar com ele, ele ponderou, ele falou, eu fiquei observando atentamente. E, ao contrário, eu não tenho medo de pessoas fortes, pessoas inteligentes, eu as quero por perto. Elas me ensinam muito. Sim, Eu não quero ser uma liderança, um advogado, né, um profissional assustado, medroso, que eu não vou trazê-lo para perto porque ele me intimida. Ao contrário, ao contrário, é isso que eu queria referenciar. Mas exatamente aí que eu ia chegar. Então, essa liderança e essa referência me fez ser a caminhada que eu construí, porque eu tinha uma segurança, eu tenho uma segurança, né? Então, como a gente iniciou o programa eu falando, meu eterno presidente, é uma forma carinhosa de falar, porque de fato ele marcou. O que é importante, marca até hoje, né? O que é importante para o advogado que está ali, era em 2013, 14, não me lembro direito, mas foi nesse período, foi assim que eu inaugurei a sala. Não foi? Mas foi aquela eleição de 2014, acho que foi nesse período, porque foi quando eu inaugurei. Eu estava ali eu tinha ali, vamos dizer, eu tive 15 anos de formado, mais ou menos, né? Considera 15, mais uns 25, uns 20 anos de formado. Mas tinha gente nova ali comigo. O que é a referência de um novo profissional? Também é a ordem, também é um líder que possa caminhar junto com aquele novo advogado, né, com aquele novo profissional. Isso é muito importante. Então, quando você fala essa referência da liderança, isso, lógico, ajuda na formação, né? É verdade, Carlos Alberto, não só o estudo, não só a prática, mas também essa segurança de sabermos que temos uma ordem de classe representando e segura. Vou falar com o Carlos Alberto em termos pedagógicos. Desenvolvimento proximal de Vygotsky, não é? Você tem uma pessoa que é referência e ela serve ali como zona de aprendizado e desenvolvimento proximal, não é isso? A importância, segurança, referência, troca. E de falar, e essa forma do Cláudio sempre foi uma característica muito forte nele, dessa segurança da fala e de demonstrar o que ele de fato acredita e lutar, como ele é um grande guerreiro, de lutar por aquilo que ele defende. Isso traz para o advogado a segurança, não é verdade? De saber que eu sou muito bem representada. Então, isso é muito importante. Não vamos nem questionar se falta ou não, mas isso é importante na formação do novo advogado. Esse é meu modo de ver, esse é meu olhar, entendeu? Pode ser suprimido? Sim, mas isso faz parte desse conjunto, sabe? Eu acho que faz parte do conjunto, não é verdade? Então, eu acho que essa é a minha... O Cláudio tem esse grande aparato da assertividade, isso, né? E isso é fundamental mesmo, tanto para o exercício da liderança na política de classe, como para nós no exercício da advocacia. Não tenha dúvida disso, né? Eu já brinquei muito com o Cláudio, eu falei assim, o Cláudio nunca pediu meu voto, né? sempre mexi com ele sobre isso, olha lá. Carlos Alberto, preste atenção. Olha lá. Vai Isso pedir hoje, vai pedir ainda temos esta oportunidade. Calma, a vida sempre oferece essa oportunidade. Isso vai ser resolvido no Encorne. No Encorne. Mas é uma questão interessante. O Cláudio e eu estivemos juntos no primeiro Encorne, né? E lá pelas tantas a gente estava cantando, brincando, né? E aí eles são polivalentes, né? Todo mundo falava, não, porque vai ser candidato, isso um brincando com o outro. Não, vai ser todo mundo candidato. Nós somos candidatos. Somos candidatos, eu acho que o tempo todo, porque quem está no exercício profissional tem que ser candidato a estar colaborando com a classe. Exatamente. Eu acho que é preciso... Estou a serviço da classe. Porque, infelizmente, a gente vê parte das pessoas que ocupam espaços institucionais
se valendo do espaço para promoção pessoal exclusivamente, não estão preocupadas com absolutamente nada. Se Não tem, você- não tem uma advocacia por detrás dele, não tem. não tem uma advocacia por detrás e, na realidade, você pergunta assim, espreme um pouquinho ali a laranja ou o limão para ver se sai caldo. O que de fato está entregando para a classe? É. O que melhorou? A gente fica com um silêncio. Eu ainda tenho uma pergunta. Às vezes... Como é que o jabuti chegou ali no topo da árvore, né? Ou seja, por que permitíamos, Eu né? brinco, se a gente for trabalhar com números e for fazer contas, tem muitas questões interessantes para um debate mais aprofundado. Mas aí a gente tem um outro ponto de reflexão, né? Infelizmente, nas eleições, a gente não tem a obrigatoriedade da participação dos candidatos nos debates. Eu acho Essa é uma isso divergência. fundamental. Eu também sempre acho. Eu acho coloco. fundamental. Os candidatos É aí que tá a tinham que diferença. estar, de fato, colocando a cara ali e entrando no debate. Vamos discutir as questões, vamos discutir qual é o seu projeto, né? Efetivamente, o que você pretende entregar para a instituição, para a classe. Do francês Carlos- discurso, né? De debater, de conversar, É. né? Não de discussão como a gente leva para um Eu lado quero negativo. ser, eu brinco bate-boca. sempre, já falei isso para o Cláudio, eu quero ser convencido que a sua ideia é melhor que a minha, que a, É o poder de de argumentar. argumentação. Como é que nós, Porque nós somos advogados, gente, exatamente. não podemos fugir. Mas, Carlos Alberto, eu concordo com você plenamente. Mas é preciso levar para os bancos acadêmicos uma formação política de classe. Uhum. Também. É preciso Esse levar pensamento. uma formação política de classe, porque o bacharel e logo em seguida o advogado, ele recebe a carteira dele, ele entra na atividade e ele não tem a mínima noção das atividades e da importância de uma ordem dos advogados É do verdade. Brasil. É. Então, isso é muito importante e não adianta depois a informação. Não adianta panfleto dizendo quais são os seus projetos. É. A informação É isso. sem base não adianta. É preciso, lá de trás, trazer aquela importância. E essa importância não se resume a uma simples visita física à instituição. Uhum. Tem que ter algo mais. É um projeto que eu acho que você deveria encampar, porque essa jovem advocacia, ela tem que entender a Ordem dos Advogados do Brasil como uma verdadeira instituição, sabendo das suas importâncias, da sua competência e do que ela efetivamente pode e deve fazer. Uhum. E tem um ponto, não sei se faz parte da nossa pauta, Tá fazendo agora. beleza. Tem um ponto que eu considero importante também para que a gente possa continuar conversando sobre política de classe, que chama-se ética. Uhum. A participação política ela é importante, ela pode ser aguerrida, ela tem que ser formada por debates inflamados, mas não pode se afastar Nunca, da boa ética. E com isso, é muito interessante a minha experiência com a experiência do Carlos Alberto, porque só uma vez fizemos parte de um mesmo grupo político, não mais fizemos parte, foram 3, 4, 5, 6, 7 eleições que não fizemos parte do mesmo grupo político, Carlos Alberto de um lado e eu de outro. E eu desafio alguém falar alguma divergência de natureza pessoal que a gente teve. Eu sei disso, né? Nenhuma. É verdade. Nenhuma. E nem vai haver. E nem vai haver. E mesmo quando aceitei compor, né, no curso de uma eleição que já estava acontecendo, né, e que houve uma situação de impugnação e que acabou levando a uma situação em que eu fui convidado a compor a chapa que acabou vencedora naquela eleição, você se recorda Me recordo. que eu telefonei para Me você recordo. Você, e deixei claro Me antes recordo. o contexto. Né? Levei E, uma bronca. inclusive de Levei quem, uma bronca. Inclusive de quem disse para a pessoa que à época Eu sei. para as pessoas que à época haviam me feito o convite, que só me sentiria confortável conversando também com você. Eu sei. Porque eu acho que a gente tem que fazer Isso é política ética, isso é com muito- essa delicadeza, com Aí correção. que você tocou no Exatamente, ponto. exatamente. Eu só acredito na política que você exerce com delicadeza, com humanidade, com carinho. Eu não acredito naquela política de acusações, política de ofensas. Cláudio, Olha, não foi assim que eu fiz política até hoje. É, eu sei. Não é assim que pretende fazer. que eu pretendo fazer, porque eu não acredito nisso. Uhum. Eu digo,
as pessoas têm que ser a mesma, É. do início até a hora que Deus nos levar. É isso aí. Então, seja a mesma pessoa. E não só a nossa instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, Uhum, mas parece que o nosso país, todos estão precisando ter uma aula de política, da uhum, política cortês, da política dos debates, da política que discute a ciência política. uhum. Nós estamos muito carentes disso. É. Mas o que depender de mim, nós sempre vamos tratar da política de classe com essa ética, com esse carinho, com esse debate construtivo, ouvindo. E não estou dizendo que eu não levo bronca, não, porque que Carlos Alberto já me deu várias broncas. Várias broncas. E eu escuto com aquele carinho. E escuto mesmo. E Uhum. não só escuto, como ponho em prática todas as assertivas que muitas vezes ele me falou. Então, é dessa forma que eu acho que nós temos. Carlos Alberto é uma liderança, André é uma liderança, Francisco é uma liderança. É dessa forma que nós temos que plantar a política de classe na nossa instituição. Eu até vou brincar com o Cláudio. Eu mexer com ele aqui. Eu não acho que eu dei bronca. Vai me assim, dar, vai me dar mas outra eu- bronca. eu- eu- Vai me dar Mas outra bronca. e talvez nós temos essa característica, acho que da assertividade. A gente conversa com muita franqueza. Então, mesmo que quando a gente teve divergência, a gente olhou olho no olho com a educação e conversamos sobre as questões. Agora, eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que o Cláudio traz uma questão aqui, André, Egito, que é fundamental da gente pensar aqui, na dimensão da ética e na dimensão de se entender, de se ter um processo formativo na política de classe. E aí, eu quero trazer para vocês um testemunho de uma situação que eu vivi com a minha família. Né? Vocês se recordam, e eu faço questão de trazer esse assunto mais uma vez publicamente, porque quando numa sexta-feira à noite eu começo a receber telefonemas dizendo que havia sido noticiado no jornal O Globo que eu estava entre as pessoas supostamente ameaçadas de morte, aquela foi uma informação que eu já disse para a jornalista mais de uma vez que aquilo nunca aconteceu, ela não me oportunizou a retificação dessa notícia, porque há uma dinâmica também muito curiosa nos bastidores desse tráfego de informações. Tendendo, E né, para aquilo ali. tendendo, e no final o que foi dito foi. E aí você observa homenagens que são feitas a jornalistas aqui, acolá, moções de aplauso. Eu confesso a vocês a minha indignação. Porque a minha filha sofreu porque o pai supostamente estava ameaçado de morte. A minha esposa sofreu, os meus pais sofreram. E aquilo foi o meu nome plantado exclusivamente por conta do jogo político. Eu tenho depoimento do então presidente e de uma outra conselheira. Ele mesmo nunca escutou nada. Ora, então como é que noticia para jornalista que eu estava ameaçado de morte? Então, eu vivi coisas nesse contexto da política de classe que eu não desejo para ninguém. E não desejo para ninguém porque não é ético, porque é desrespeitoso com a família do outro, como foi desrespeitoso com a minha família. Ah, você tem alguma questão de ordem pessoal? Não. A questão não é pessoal. É que eu não faço política de classe desta maneira. Eu, E é eu, preciso dizer isso com muita clareza, Gito, porque nós precisamos ter, Cláudio, André, responsabilidade na política de classe também com as nossas famílias. Com certeza. Sabe? É preciso que as pessoas sejam respeitadas. E o que eu vi, eu não participei do pleito em Niterói na última eleição, diretamente, eu não fui candidato aqui, né? Eu estive candidato na chapa que
Estou vencedora no Rio, encabeçada pela doutora Ana Tereza Basílio. Estou na condição de conselheiro suplente, presido lá a Comissão de Direito Antidiscriminatório, né, na gestão da doutora Ana. Então, eu não era candidato em Niterói, mas mais uma vez eu vi esse jogo acontecendo aqui em Niterói e eu fico estarrecido com a falta de escrúpulo. Consigne que eu também não participei da última eleição. Sim, e é importante a gente falar sobre essas questões, porque nós estamos vendo que produção de notícias falsas o tempo todo, de números inflados, e é como se as coisas de fato estivessem melhores. E eu desafio alguém, mostre aí onde é que está melhor para a advocacia. É. Acredito que na época da, já da eleição do Cláudio, nós tivemos aí, acho que uma certa imaturidade de um determinado grupo, e aquilo foi um efeito dominó. Algumas pessoas ficaram ressentidas com aquilo, na verdade, né? E aquilo foi se repercutindo e se propagando e gerou aí talvez um revanchismo, né? Vamos entrar no embate também. Eu acho que isso é deletério para as relações da advocacia e acredito eu que possa criar-se uma verdadeira virada de página, né, para a gente discutir o papel do advogado, o papel da ordem, a inclusão, ao invés de afastar, ao invés de excluir, ao invés de eliminar espaços que geram ressentimento, acho que nada pior do que a exclusão, né, da sua própria ordem de classe por gestões talvez ainda pouco maduras, né, que vejam as pessoas como ameaça, enfim. Acho que esse jogo político ele acaba trazendo consequências muito, muito ruins, mas, É. enfim, vemos aí, Principalmente para a democracia, né? vemos É aí Luta a, isso. tanto por isso, né? a Exato, é ruim possibilidade. para a democracia, e eu acho que você coloca muito bem essa questão de ver o outro como uma ameaça. Gente, acabou a eleição, acabou a eleição. Qualquer pessoa que esteja no exercício de poder, seja o presidente A, B, C ou D, eu quero crer que vai tentar fazer uma boa gestão para a classe. E aqui não tem um dedo apontado dizendo que, por exemplo, a atual gestão aqui na nossa cidade é ruim, só tem defeitos. Longe disso, tem seus acertos também. O que eu Sim, estou ponderando aqui é que qualquer pessoa que sentar vai estar sujeita a acertar ou errar. Agora, uma coisa é você acertar ou errar tendo ética nas relações interpessoais, uma coisa é você Expondo acertar a ou perigo, errar né? Gravíssimo. fazendo Né? o que efetivamente é o bem da classe. Agora, É. outra coisa é você, né, se Ah, prestar um papel de difusão de acredito fake news, que né? nesse momento, Exposição das Grave, pessoas. grave. nesse Grave. momento nós devemos construir uma relação de diálogo, de união, de escuta e vencer muitas etapas e eliminar muitos ressentimentos, porque a advocacia desunida ela é muito ruim para todos nós. Para Egito, todos nós, Egito, concordo. a política de classe, vamos falar da política de classe, mas também na política partidária também se enquadra, mas a política de classe, vamos falar do nosso mundo. A política de classe, ela não pode caminhar com projeto pessoal. Nunca. É Exatamente. isso. Ela não pode caminhar com projeto Exatamente. pessoal. Se o projeto pessoal estiver acima do projeto coletivo e do objetivo que aquela coletividade pretende, está fadado ao É insucesso, isso aí. não vai chegar a lugar nenhum. Política de classe, ela tem que ser coletiva, tem que ser uma construção coletiva, uma construção natural. Uhum. Projeto pessoal destrói todo um projeto coletivo. É isso aí. E talvez Sem dúvida. esta visão e esta conscientização é que deve fazer parte de toda nossa atividade, de todo o nosso estudo, de todo o nosso debate, para que se faça efetivamente para o futuro uma construção coletiva. Sim, exatamente isso. Que aí sim todos ganham a advocacia. Sem sombra de dúvida. Uhum. Cláudio, você lembra, a gente esteve junto ali na gestão do Fernando, né? Durante muitos anos, eu participo da política de classe em Niterói há muitos anos. Eu começo a colaborar como delegado da comissão de ética, acho que na gestão do Orquinésio ou já na primeira gestão do Fernando. Quem me leva
Você vai lembrar, nosso saudoso, outro querido advogado aqui de Niterói, o Duque Estrada, né? Sim, sim. Uma Joseli Michele do Estrada. Duque Estrada, exatamente. Foi Foi nosso síndico do nosso vizinho, prédio, né? síndico do nosso prédio também, muitos anos. Sem sombra de dúvida, foi tesoureiro da ordem Foi também, tesoureiro. né? Foi tesoureiro do Fernando também, se eu não me engano. Isso, é um amigo assim que eu também sinto muita saudade dos papos ali do café. A gente, na realidade, vocês me perdoem, eu acabei aqui me perdendo no raciocínio. A verdade é essa. A gente estava aqui num outro ponto da fala Nós agora. falávamos Da união, da... diálogo da advocacia, Sobre ética. a questão pessoal, né? Do Que projeto nunca pessoal. poderia ser, estar acima do projeto coletivo, né? A gente É iniciou isso, essa- sim, lembrei aqui. Na realidade, quando eu fui candidato na candidatura que o Fernando tentava uma reeleição e eu vinha como secretário-geral, eu era muito novo, né? Eu estou com 59 anos hoje. Naquele momento, eu acho que eu tinha muito dessa coisa ainda do projeto pessoal que vinha da questão assim do exercício da militância que vinha na já vinha na política história, estudantil. Eu fui forjado numa época que as pessoas se colocavam como candidatas. Dentro daquela ideia de um presidencialismo que o camarada é candidato. Meu filho, por exemplo, Matheus, fez política estudantil na UF muitos anos, e aí a noção já era de coletivo. Quando eu estou fazendo, salvo engano, o doutorado em educação, eu fiz parte da representação estudantil no doutorado e era um coletivo também, 10 pessoas representando o alunado. Pode parecer um detalhe assim que não tem muita relevância, mas a ideia de uma construção coletiva difere completamente de uma candidatura que você se coloca como a pessoa que vai apresentar as ideias e as outras vão aderir ou não. E aí entrava a eleição e nós perdemos aquela eleição, foi eleito Índio o do doutor Brasil. Índio, né? Nosso querido amigo também. Outra pessoa assim Formidável, delicadíssima. E aí delicado, o educado. que acontecia? Toda eleição subsequente, de alguma maneira, as pessoas, você vai ser candidato? Eu falava assim, não, eu não pretendo ser candidato. E elas não acreditavam que aquilo não era um projeto pessoal. Quando eu fui candidato em 2018, eu fui candidato dentro de um projeto do Movimento dos Advogados Unidos. Fui convidado pelo meu querido Hugo Gerck e pelo meu querido Diógenes. Duas figuras maravilhosas e que, na realidade, conversaram, dialogaram e construíram ali e entenderam que, naquele momento, eu seria a pessoa para representar ideias dentro de um projeto de mudança. E, na época, nós estamos falando de uma eleição de 2018, tem 2 episódios dessa eleição que são muito interessantes. O primeiro, que é esse que eu estou colocando, nós conseguimos construir uma candidatura sem dinheiro e com a base dizendo o seguinte, vamos primeiro construir as ideias, depois a gente discute quem vai estar à frente da chapa. E as pessoas toparam discutir ideias. Então, nós conseguimos construir coletivamente uma proposta de mudança do Movimento Advogados Unidos, que veio a ser representada naquele momento por mim como cabeça de chapa, mas era uma construção coletiva. E há um segundo episódio que eu comentei com o Cláudio. Cláudio é o vencedor da eleição e nós somos convidados a fazer uma foto. A nossa chapa tinha ficado surpreendentemente em terceiro lugar, com uma votação Boa muito votação, expressiva. Distante né? da quarta e da quinta. Muito distante da quarta e da quinta. E curiosamente, na época eu não conhecia o Pedro, que havia sido o candidato que tinha ficado em segundo. E na hora da foto, dos candidatos, apenas um não se fez presente. Todos os candidatos com uma expressão tensa, muito tensa. Inclusive o Cláudio. O único sorridente na foto era eu. E eu estava muito sorridente porque
eu entendia que a gente, apesar de derrotado na eleição, a gente tinha saído vencedor Pelo dentro número, né? do número, de uma condição de Pela forma como ausência foi de conduzido o recursos, processo como foi político. conduzido o processo Exato. político. Eu acho mais Ou seja, importante. o ganhar isso ou aí. perder a eleição faz parte do jogo. isso. Mas aí havia aquela leveza da missão cumprida. Eu exatamente brinco isso. sempre que aquilo foi quase que uma anticandidatura, né? E o Cláudio ali estava tentando, era a terceira ou a quarta vez Acho quando que você era a foi eleito? A terceira. terceira, né? E já vinha ali com capital dos pleitos anteriores, e verdade seja dita, a gente precisa também ter esse reconhecimento, esse olhar crítico. O Cláudio, certamente, dos ex-presidentes da OAB Niterói, incluindo o atual, certamente foi a pessoa que teve o maior desafio, que foi estar à frente da ordem no momento da pandemia, Cláudio. Isso, para você e para todos os presidentes que estiveram naquele momento da advocacia sofrendo muito, né? Foi algo assim desafiador, porque certamente parte do que você pretendia fazer você não teve condições objetivas de fazer, e mais do que isso, você sabe o quanto a instituição OAB, né, e as pessoas que estavam à frente, muitas vezes socorreram as famílias naquele período doloroso da nossa história. Foi um período muito marcante, porque não é nada agradável você semanalmente ter que fazer uma nota de falecimento de um colega. E foi um período muito difícil, e foi um período que nós trabalhamos muito, mas nós trabalhamos nos bastidores, né? E quem acompanhou muito esse trabalho foi inclusive o Dr. Ralph, que na época era diretor tesoureiro, e nós estivemos juntos fazendo mas muita solidariedade com muitos colegas que efetivamente precisavam daquela ajuda, e aquela ajuda significativa. Trabalho esse que, obviamente, não foi, né, para as redes sociais, não foram noticiados, e eu, se tivesse que fazer de novo, também não noticiaria. Se eu tiver que perder a eleição porque não noticiei fatos como Faria esse, de eu vou novo, perder né? a Com eleição, certeza. porque você falou uma coisa muito importante. Para nós democratas, e eu sou um democrata, eu tenho essa característica, eu consigo transitar em qualquer âmbito de discussão, transitar naturalmente. Para nós democratas, o que importa é o processo político. Ganhar ou perder é consequência. Se tiver que perder uma eleição e entrar um outro candidato, vamos lutar para que esse candidato faça a melhor gestão possível. E é isso que falta. Falta maior importância ao processo democrático, falta maior atenção ao período de candidatura, um processo democrático legítimo e leal, do que quem vai sentar na cadeira ou não. Porque uma consequência se do sentar na resultado, cadeira um colega, eu tenho certeza que ele vai me representar e vai fazer o melhor Exatamente. e o possível. Precisamos mudar um pouco na nossa política de classe todos esses sentimentos, sabe, Carlos Alberto? Precisamos resgatar a lealdade, resgatar a ética e fazer de um processo político de ordem um processo político que seja exemplo para um processo político partidário, que também está precisando de todas essas correções que nós estamos assistindo aí dia a dia. E nesse contexto, a gente precisa também aprender a preservar a memória da instituição. A história não pode ser reescrita a partir da vontade de quem senta na cadeira para recontar uma história. Isso, né? É projeto pessoal. Vamos queimar a biblioteca de Alexandria. Não vamos queimar, né? E vocês vejam como isso é interessante. Nós não combinamos nada, mas houve uma convergência aqui na referência ao Fernando Guedes. Sim. Por que será? Por que será? Foi um trabalho legatário, testamentário para a sociedade, né? Porque ele é a mesma pessoa Isso que aí. iniciou lá, A mesma, acho que como diretor tesoureiro, lá anos-luz atrás. Ele vai brigar comigo, que eu estou chamando ele de velho, mas ele é meu querido. Desde lá de trás,
Até hoje. Atualmente, ele é presidente do Clube Português. Uhum. Ele é a mesma pessoa. É impressionante. Ele é a Eu mesma encontro pessoa. com o Fernando em diferentes Ele é a mesma lugares. pessoa. É a É a mesma, mesma pessoa, a mesma delicadeza, Isso, mesmo tratamento cuidado, tudo. cordial. É. É outra. É isso Meus aí. caríssimos amigos, uma conversa rica e interessante que novamente não dá vontade de terminar, mas ela vai continuar em outros locais, em outra advocacia. Chegamos aqui para o encaminhamento assim para o nosso encerramento, 1h33 de bom bate-papo Ih, jurídico Nem aqui. sentimos, né? Eu vou então passar para a conclusão, né, uma fala final de cada um de vocês e depois a gente vai para o encerramento. André Perazzoli, uma síntese do que foi debatido ou que você gostaria de falar e não chegou a colocar, enfim, dentro do nosso programa Desafios da Advocacia, da Formação Profissional e da Educação Jurídica na Atualidade. Francisco, eu acho que a gente tem que partir dessa construção mesmo de ideias, de resgate, né? Resgatar a ética, resgatar o poder de ser ouvido e ouvir, e respeitar a nossa ordem, né? A nossa ordem de classe, respeitar os nossos colegas. Eu acho que esse está faltando, acho que esse trabalho tem que ser feito, sair daqui, continuar, como o Cláudio falou, dar continuidade ao que a gente acabou coadunando com as mesmas ideias que a gente está buscando, o coletivo e a busca para cada vez mais melhorarmos e termos uma advocacia unida. Eu luto muito por isso, muito. Eu busco na minha profissão, também na minha vida pessoal, a união dos advogados perto de mim. Eu tenho ali um legado de gente atrás de mim buscando conhecimento, ajuda. Estou sempre estendendo a minha Espaço, mão, né? espaço. Eu acho que tem uma carência Visibilidade. muito grande. Então, essa é a minha grande luta. Já vem vindo de um tempo, hoje mais ainda solidificada, enfim. Então, eu busco isso e é meu pessoal, porque eu vejo a necessidade de ter a nossa ordem de classe unida, né? Acho que falta muito isso. Então, eu luto por isso. E conseguir defender isso, eu acho que faz parte da nossa, vamos dizer, é quase uma obrigação nossa como advogados, de defender a nossa classe, defender a nossa advocacia, falar da advocacia. Eu considero sempre antes e depois desse encontro que eu tive com as associações, né, através da presidência que eu exerci aqui por Niterói, e eu vi o quanto isso foi importante para mudar até essa visão de competição. Nunca mais eu senti aquela competição na profissão, depois que eu comecei a agregar os advogados, que foi uma forma minha de natural de querer melhorar, não é nem São os processos das interações humanas: comunicação, coalizão, competição, né? Conflitos. Faz é, parte das interações humanas e saber construir é um administrar e desafio, né? construir, A gente está exatamente. aprendendo, todos nós É. aprendendo aqui muito. E eu vejo ainda, eu sinto que a maioria atrai por isso e fica próximo de mim, dizendo, poxa, tá aí, o caminho é esse. Do que aquela minoria que ainda está no poder de construir a sua própria história pessoal. Ainda existe uma minoria, mas ainda existe. Então, eu vejo isso, então eu sinto que, acho que essa fala todos os dias de construir e argumentar o quanto é importante lutarmos pela união, não só a fala pela fala, mas sim pelas atitudes, né? Fazer com que as atitudes sejam. Coerentes. Exatamente. Então, essa é a minha bandeira. Tem uma frase da psicologia que é o seguinte: as suas ações falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz, né? Então a dificuldade é o discurso alinhado realmente com as Com o que ações. E a você reflexão pratica, também, né? os erros, as paixões, né? Elas nos produzem aprendizagem, custa mais caro, na verdade, né? E até boas pessoas para que você possa escutar e ser referenciado e aprender coletivamente. E esse encontro aqui de hoje, a ação jurídica, ele tem esse poder de fazer com que a gente, em quase 2 horas de conversa, ficaríamos por mais 2 longas horas conversando tranquilamente, porque a ideia é essa, fazer com que encontros como esse possa ecoar a nossa fala, né, e ser estendida E construtivo, hein? e Nossa, eu construir. entrei um, saí outro aqui, muito aprendizado. E acho Eu que vi. tem uma frase da Joana de Ângeles que ela coloca: não apenas nos educandários pode estudar, a própria vida é um livro aberto para quem ensina, para quem deseja aprender, né? Então, É. estamos aí lendo o mundo, é o corpus, né, da academia.
professor Carlos Alberto Lima de Almeida, e eu vou encerrar aqui com o meu presidente, Cláudio Viana. Professor, fale conosco aí uma síntese aí do que foi debatido, algo que você não pôde abordar dentro dessa programação nossa de advocacia, formação profissional, educação e até a parte política, né, da nossa advocacia, a importância da polis, que vem lá desde os gregos, né, inventores aí da democracia. Claro que era bem diferente da atual, mas na Ágora nós debatíamos, expunhamos ideias, né, argumentávamos a importância da É o participação parlamento, coletiva. né? É Exatamente. a história do parlamento. Olha, a primeira questão é agradecer aqui mais uma vez, Egito, essa possibilidade de estar participando do podcast, de estar trocando aqui com vocês, Andréia, Cláudio, e com você, é claro, nosso anfitrião. É, essas diferentes reflexões, tanto em relação ao nosso exercício profissional quanto ao processo formativo, né? É, Nessa perspectiva, quando eu falo de agradecimento, é porque é uma oportunidade também da gente escutar. Se a gente está falando tanto dessa relação, né, que envolve os processos formativos, a gente precisa aprender a escutar o outro, da mesma maneira que a gente precisa aprender a escutar o cliente. Então, é sempre para mim um prazer, né, estar em espaços coletivos que eu tenho a oportunidade de escutar o outro. É assim quando eu participo de uma banca, seja na graduação, no mestrado, doutorado, eu aprendo muito escutando os meus colegas que estão ali trazendo as suas contribuições, como vocês fizeram aqui hoje. Mas a gente se colocar nesse lugar de escuta é um exercício Uhum, também. Porque às vezes verdade. a gente fica, como eu poderia dizer, tão envaidecido com a própria voz que esquece de fazer o silêncio, respeitoso em relação à fala do outro. E isso aqui não faltou em momento algum. Uhum. Eu achei muito interessante. A gente pouco cortou, Interrompeu, é verdade, interrompeu. né? Por quê? Porque estava prazeroso escutar. E a gente precisa exercitar sempre isso, essa Uhum. delicadeza da escuta. Então, acho que esse é um primeiro ponto, porque na perspectiva do processo formativo, Egito, eu sempre falo isso com os alunos lá no núcleo de práticas jurídicas. Entenda que a pessoa que procura esse espaço acadêmico, ela já recebeu muitos nãos. Ela não pode, provavelmente, estar pagando um advogado particular e, às vezes, mesmo quando vai buscar a defensoria, entre a expectativa, o momento do atendimento. Então, ir até a universidade é fazer com que a pessoa renove a esperança dela de que alguém vai escutar, vai pensar na solução do problema dela. E eu digo para os alunos, são vocês que estão à frente desse É processo. verdade. Não somos nós, professores, coordenadores, nada disso. É o aluno que atende diretamente. Então, ele ter essa escuta ativa, esse cuidado ao receber o outro, para mim, um ponto assim muito importante no processo das relações interpessoais. Então, eu queria agradecer a oportunidade com vocês. Como eu disse, muitas vezes as pessoas me escrevem querendo saber como ingressar em curso de mestrado, de doutorado, né? Eu sempre procuro compartilhar que a minha formação acadêmica, eu disse para vocês, eu perdi ano, foi uma formação errante. Eu aprendi muito pela dor, né? Eu começo a vida acadêmica na relação como empregado eh, da Universo aqui em Niterói, que foi a primeira instituição de ensino superior que eu lecionei, né? E um belo dia, a professora Jaina, que hoje é a reitora, ela, na sala dos professores, perguntou quem ainda não fez mestrado acabou estimulando que a gente buscasse fazer essa etapa de formação. Mas eu não tinha, naquela época, nem a noção do que era estrito sensu, a pós-graduação lato e a pós-graduação estrito sensu. Quando nós fizemos na gestão do presidente Luciano Bandeira, né, e eu agradeço muito a doutora Ana Tereza Basílio, que mediou, inclusive, a possibilidade da capacitação por intermédio da mentoria jurídica, de formação para os advogados que desejavam fazer o mestrado, era exatamente porque eu me ressenti muito no meu processo formativo de que alguém explicasse isso para mim. Qual era o caminho das pedras? Né? Eu acho que a gente, no exercício em favor da classe,
tem que estar buscando auxiliar os colegas a superar, entender que eles têm outras oportunidades. Eu sou um apaixonado pela advocacia, mas eu hoje não vivo exclusivamente da advocacia. Minha carreira ela acabou sendo construída entre a atividade da advocacia, a atividade do ensino e a atividade de pesquisa, que para mim é um orgulho muito Legal. grande. Eu hoje trabalho como pesquisador, né? E foram alguns anos de investimento, já se vão 20 anos, nesse processo de investimento para essa atividade como pesquisador. E ela é fonte de renda também. É importante a gente falar que é fonte de renda, porque muitos colegas recém-formados, eles não conseguem perceber que existem também outras alternativas que você pode estar exercendo paralelamente à advocacia Sim. e que não excluem a advocacia, né? Então, quando eu falo dessas oportunidades, o que eu quero é tentar sinalizar para as pessoas, sim, existem outras possibilidades, cada um de nós vai construir a sua história, é claro, né? É preciso que a gente goste do que faz, né? Tenha paixão pelo que faz. Eu acho que vocês expressam muito isso hoje. Nesse bate-papo aqui, o que a gente viu? Brilho nos olhos, paixão pelo que a gente faz, e isso faz toda a diferença. Eu queria agradecer a oportunidade de escutá-los e de também aprender com vocês. Obrigado, professor. Foi realmente um programa excelente. Hoje, o dia inteiro de boas conversas. Finalizo aqui com o nosso querido Cláudio Viana. Considerações finais, uma breve síntese do que foi colocado. Enfim. Francisco, primeiro agradecer a você pelo convite e pela oportunidade de estar aqui à mesa com Carlos Alberto, com a Andréia, dois profissionais que eu tenho um carinho muito grande. E ressaltar que um podcast como esse, ele contribui muito para a nossa advocacia, ela contribui muito para a escolha do jovem, qual carreira ele vai seguir, que não pense você que só advogado assiste não, tá? O que é discutido aqui, ele é de interesse geral. E quanto aos desafios da nossa advocacia, o Egito, eu quero te dizer que eu continuo acreditando na nossa advocacia, eu sou apaixonado pela advocacia, eu vivo da advocacia. Há uns anos atrás, o meu filho me perguntou, desculpa, meu filho me perguntou qual carreira ele poderia escolher. E eu não tutibiei quando aconselhei ele a seguir a carreira do direito, e hoje ele é advogado. E quanto ao futuro da advocacia, eu quero dizer para você que o que depender de mim e de vocês, nós vamos continuar lutando pela advocacia, para que se algum jovem, quiçá um neto meu, me perguntar de novo qual carreira que ele deve seguir, eu vou dizer que ele deve seguir, sim, a advocacia, porque eu ainda acredito e tenho a plena convicção que a advocacia ela é a profissão do futuro, porque é a advocacia que garante os direitos fundamentais do cidadão. E quanto às nossas políticas de classe e tudo mais, eu prefiro acreditar no projeto coletivo e na construção coletiva e que depender da minha participação, do meu auxílio, eu estarei lado a lado com vocês para fazermos sempre uma construção coletiva. Eu desejo a você, Egito, toda a felicidade e mais uma vez parabenizar pelo programa, por esse podcast e pela satisfação de estar aqui com a André e com o Carlos Alberto. E a todos que nos escutam, eu desejo que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Egito. Queridos, o programa de hoje foi excelente. Tivemos aqui grandes nomes, uma boa conversa jurídica, pessoas que eu tenho muito prazer de escutar. Aprendi muito aqui, vou sair com muitas reflexões e animado. Nós temos um projeto de um jornal, né? E a gente vai lançar em breve. Escreva com a gente uma coluna, escreva com a gente uma coluna, participe, traga outras pessoas. Eu acho que essa parte é muito importante, né? Construir conhecimento, compartilhar e assim a gente oxigena as ideias, abre a mente e consegue trabalhar pela evolução da nossa sociedade e contribuir melhor pela nossa advocacia. Então, nosso programa de hoje, 14º episódio, Desafios da Advocacia, Formação e Educação Jurídica, está aqui encerrado. Pum! Um abraço muito grande a todos, até a próxima. Tchau.